Glória a Deus. A nossa igreja está debaixo de um mover profético muito grande. A nossa igreja está debaixo de uma visão profética liderada exclusivamente pelo nosso Deus. Queria ler com vocês a palavra de Deus que está no livro de Amós, capítulo 3, antes de você se assentar, no versículo 7. Amós, capítulo 3, no versículo 7. Vamos ler juntos, que é a mesma versão que está escrito assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Fala assim comigo. O tema é: Deus sempre avisa. Outra vez, o tema é: Deus sempre avisa. Com a sua mão no coração, repita essa oração após mim. Fala: meu Deus, fala comigo agora. Usa o pastor Paulo Augusto para falar conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Sente, por favor, no seu lugar. Queridos, há um mover profético sobre a nossa igreja. Nós temos buscado uma direção de Deus para esses dias. Domingo passado eu preguei uma mensagem aqui falando com o tema corrupção, pecado e idolatria em tempos de prosperidade, baseado também no livro de Amós. E Deus tem as maneiras dele tratar comigo, e uma delas é revelando a palavra dele de madrugada, por volta de 3, 4 horas da manhã. Embora eu gostaria que fosse em outro horário, mas é esse horário normalmente que ele me desperta para poder dar a palavra. E essa madrugada não foi diferente. Volta de 4 horas da manhã, o Senhor me despertou antes disso, mas 4 horas eu fui para o quarto da presença para saber o que Ele queria para esta noite. Não sei porquê, mas o Miguel estava acordado nessa hora também. E Deus não permitiu que saíssemos do livro de Amós, porque quando Amós foi levantado por Deus para profetizar em Israel, Israel estava vivendo o melhor momento econômico da sua vida, daquela época. Israel estava bem, Israel estava em paz com seus inimigos, porque tinha vencido a guerra, mas ele se perdeu, porque estava tudo muito bom, estava tudo muito bem. Israel se perdeu porque havia uma paz, havia dinheiro, havia prosperidade, e eles pararam de buscar a Deus. Pararam de buscar a Deus. Naquele tempo, eles transformaram Betel em um centro idólatra. Pecado para eles passou a ser algo corriqueiro, a ponto de o pai e o filho ir para a cama com a mesma mulher. Esse tipo de pecado de perversão sexual virou prática em Israel. A corrupção, a humilhação aos pobres e vivendo, humilhando aos pobres. Num tempo em que Israel estava desfrutando da bênção de Deus, da prosperidade. O Senhor me levou a refletir nessa madrugada sobre a igreja hoje. Alguns meses atrás, nós nunca imaginávamos que estaríamos como estamos hoje. Nunca imaginávamos. O Brasil com uma situação privilegiada, um novo governo recuperando a economia, as igrejas cheias de pessoas, e de repente essa falsa sensação de vitória fez a igreja se acomodar. E num país que tem tantas igrejas evangélicas, tantos evangélicos,
De repente, em um curto espaço de tempo, igrejas fechadas em muitas cidades, e a gente agora, em pouquíssimas cidades, pode se reunir nesse templo para poder, com um número reduzido de pessoas, para cultuar a Deus. Porque de repente tudo mudou. Porque esta igreja, que deveria estar cumprindo o seu papel, ela deixou de cumprir o seu papel. É por isso que eu digo que a culpa é nossa como igreja da coisa estar como está acontecendo assim. A igreja, ainda que tem coisas que são coisas proféticas, que precisam acontecer profeticamente, está na Bíblia, está na palavra de Deus. Então isso precisa acontecer. Mas tem situações em que não precisaria acontecer se a igreja estivesse ocupando o lugar dela. Muitas pessoas se relaxaram. É por isso que eu digo que muitas igrejas cheias de um povo vazio. E era isso que estava acontecendo em Israel naquela época. Coisas parecidas com o que aconteceu no Brasil. Talvez você possa dizer, mas pastor, se a igreja estivesse orando, será que, ou praticando, será que essa pandemia não viria? Não é isso que eu estou dizendo. A pandemia poderia estar até chegar, mas pegaria uma igreja atuante, uma igreja na frente da batalha. E não foi o que estava acontecendo. Obviamente eu não posso generalizar aqui, porque tinha pessoas sérias dentro da igreja, mas a grande maioria, quem sabe, não estava cumprindo o seu papel. E aí Deus permite que para tudo, para que a igreja possa começar a refletir. A igreja sou eu e você. Para que a igreja possa começar a ver qual o meu papel, o que eu estou fazendo realmente. E é por isso que Deus, o Espírito Santo, tem me incomodado muito a respeito de quando orar, cessa a praga. E aí Ele me levou, principalmente essa madrugada, a mudar a oração. Será que só cessar a praga vai ser o suficiente para Deus ter uma igreja como Ele quer que esteja nas mãos dele aqui na face da terra? Será que tem que ser essa mesmo a nossa oração? Senhor, passa logo a praga. Tem muita gente querendo que passe a praga para continuar a vida do mesmo jeito, com a vida religiosa do mesmo jeito. O momento é de reflexão. O momento é de pedir perdão. A atual igreja que está clamando para passar a praga é uma igreja que ignora os perdidos ir para o inferno. É uma igreja, por exemplo, quando nós chegamos aqui hoje, ainda não estava chovendo, e é possível que essa chuva, que é uma bênção, afastou muitos. Você começa a entender o que eu estou dizendo? Os que poderiam estar aqui, que não estão agora à noite, porque choveu. Tinha muitas pessoas sentadas da segunda, terceira casa daqui para lá, bebendo, fumando, e a igreja passa e não faz nada. Devia ter mais gente daqui até na esquina do que tem aqui dentro do templo agora. Ou seja, uma igreja que está preocupada só em ser religiosa, uma igreja que está preocupada não em cumprir o ID. E assim que estava Israel naquela época, e Deus avisando a igreja, todo o tempo Deus tem avisado esta igreja. Se você perceber, Deus começou a nos preparar para esse momento lá no mês de novembro, quando Ele mandou: vá para casa, feche a porta do seu quarto, faça o seu devocional, busque a minha presença para se encher do Espírito Santo. E aí você percebe que tem muita gente que pega o livro, deixa a semana inteira, e a questão não é fazer o devocional ou ler o livro, a questão é viver e praticar o devocional.
Deus começou a nos avisar lá atrás, preparando para este momento. E muitas pessoas passam a semana inteira com um livro lá, não vive, não prega, nem faz o devocional. Quando é meramente uma leitura. E aí Deus está avisando, Deus está avisando, Deus está avisando, Deus está avisando. Enquanto a igreja não chegar no nível que Deus quer, de alinhamento com os céus, essa pandemia não vai passar. Como que nós vamos orar pedindo cesse essa pandemia? Se estamos querendo continuar do mesmo jeito, nada mais vai continuar no mundo do mesmo jeito depois dessa pandemia. Escuta, nada mais vai continuar do mesmo jeito. E a igreja, que sou eu, você, vai querer continuar do mesmo jeito? No mundo inteiro, nada, escuta, nada mais vai continuar do mesmo jeito. E alguns da igreja que pensam que são uma classe superior de pessoas, pensam que pode continuar do mesmo jeito. Deus está tratando com a igreja nesses dias. Deus está tratando conosco nesses dias, para ter uma igreja operante de fato. Nós não podemos continuar do mesmo jeito que caminhamos até aqui. Se tivesse bom, se tivesse do jeito que Deus quer, talvez o Senhor teria arrebatado a igreja e não permitido que passasse por essa pandemia. Não é tempo de continuarmos assim mais. Hoje, como é que está a situação no Brasil? O que aconteceu no Brasil nesse tempo, com tantas igrejas lotadas, multidão dentro das igrejas? Foi só a pandemia que chegou, porque igrejas lotadas, mas aí vem uma crise social, uma crise política, uma crise religiosa, que vem tomando conta do Brasil ao longo dos anos, porque tinha uma igreja cheia de gente, mas não estava operando do jeito que Deus queria que operasse. E essa crise religiosa, essa crise social, essa crise política, ela vem com a tentativa de implantar um sistema de governo que quer desconstruir a família que tem os princípios judaico-cristãos. As pessoas que querem tentar fazer isso, que estão tentando fazer isso, implantar esse sistema de governo, eles acreditam que a família é a culpada de tudo de ruim que está acontecendo aí, e que a Bíblia não é o modelo para poder estar direcionando as famílias, porque a base da sociedade é a família. A família é o esteio da sociedade. Mas essas pessoas que estão querendo implantar esse sistema de governo, essas pessoas estão dizendo que a família que é culpada, tem que mudar. Quem vai dizer que tipo de família que tem que ter, se esse sistema de governo passar? Escute, não está longe disso acontecer. Se esse sistema de governo passar e for aprovado, muito mais rápido do que chegou o coronavírus, de repente a gente vai ter que encarar uma dura realidade de ver um governo falar que a família agora não é mais a família que a Bíblia diz que tem que ser. A família agora é do jeito que o governo quiser que seja. Não querem os princípios cristãos. Não querem. Não querem. Foi preciso Deus entrar com a pandemia para parar tudo, inclusive a igreja. Parar tudo para pensar. Deus permitir que essa pandemia pudesse nos paralisar. O mundo com tantos cristãos, Brasil com tantos cristãos orando, mas ainda não estava do jeito que Deus queria. Vocês lembram? A televisão mostrou há pouco tempo, está na internet, se você procurar você vai achar, o Papa convocando os principais líderes do mundo em nome do meio ambiente para ir todos a Roma no dia 14 de maio que passou. Todos irem a Roma, principalmente os jovens, para serem treinados, para depois treinar as crianças para um novo sistema de governo mundial,
para uma nova ordem mundial. Certamente era o Papa que iria liderar esta reunião. Estava tudo pronto para ir a Roma. Ele convidou as principais lideranças. Certamente iria muitos evangélicos nesse meio. Deus mexeu um dedinho e ninguém pôde ir a Roma, porque Deus está no controle de toda a situação. Ninguém pode viajar. Se eles queriam antecipar a apresentação do anticristo ao mundo, caíram do cavalo com Deus Todo-Poderoso, que está no controle de toda a situação. Deus não perdeu o controle da situação, não perderá o controle dessa situação. Não é essa pandemia que vai fazer Deus ficar descontrolado. O nosso Deus é soberano, poderoso, e nada pode parar o nosso Deus. Ele parou inclusive a igreja. Ele nos parou para a gente refletir. É por isso que não podemos continuar do mesmo jeito. Israel estava desse jeito, um caos. E no meio do caos, Deus avisa Israel. E agora no meio do caos, Deus está nos avisando nesses dias. Deus sempre avisa, Deus sempre está avisando. Eu disse, começou lá no mês de novembro e veio Deus tratando conosco. As palavras que temos pregado aqui, Deus tem tratado diretamente com a igreja. São palavras proféticas, direcionada para preparar uma igreja para este tempo e por aquilo que está por vir. Tem que haver mudança de posição, de posicionamento. Deus entra em ação quando olha para Israel daquela situação desesperadora, podre, longe de Deus, e ele visita um homem anônimo que ninguém conhecia, chamado Amós, boiadeiro, lavrador, trabalhou na roça, não era de linhagem profética, não era de linhagem sacerdotal, ninguém conhecia Amós. Deus teve que buscar um desconhecido lá no meio do mato para levantá-lo, para poder profetizar para Israel. Será que Deus vai ter que buscar lá no meio do mato hoje pessoas que vão ter coragem de profetizar nesses dias? Pessoas anônimas, Deus vai ter que, porque não vai achar no meio de Israel, porque não ouve o que Deus está falando, porque não dá ouvidos ao que Deus está falando, e Ele está sempre avisando, Amós não era de nenhuma linhagem sacerdotal ou profética. Deus buscou ele lá no meio do mato, e aí Deus usa 3 imagens, no capítulo 7, do versículo 1 ao 8, vamos ler os 3 primeiro. 3 imagens que lhes eram familiares. O profeta conhecia muito bem, trabalhava no campo, ele cuidava de bois. Os 3 primeiros, o que diz os 3 primeiros versículos? O Senhor Deus assim me fez ver. Olha, Deus desce do céu e Ele começa a mostrar, dar visões, revelações, palavras proféticas para um profeta que ele estava levantando para profetizar Israel naquele tempo. De repente, se ele tivesse buscado no meio religioso, ele não teria achado. Daqui a pouquinho a gente vai ver por que Deus não teria encontrado. E ele procura um homem que estava acostumado a viver lá no campo, vencer as dificuldades do campo, vencer as dificuldades do rebanho, não tinha medo de nada. E Deus pega aquele homem que acreditava nele e levanta ele como profeta. E aí Deus começa a descortinar o céu e revelar para ele coisas profundas a respeito de Israel. E Deus disse: o Senhor Deus assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois de findo as ceifas do rei. E aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, quem levantará a Jacó, pois ele é pequeno. O que ele diz? Rogo-te, perdoa. Aí o versículo 3: então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, diz o Senhor. Primeira coisa que Deus mostra para Amós é um enxame, uma praga de gafanhotos. Queria comer toda a plantação. Israel sempre viveu da agricultura, sempre dependeu da agricultura, e hoje exporta para o mundo inteiro. E Deus estava dizendo:
eu vou tocar neles, porque se não tiver colheita, tem fome. E quando o profeta viu aquilo, aí o profeta disse: Senhor, perdoa, não deixa isso acontecer. E Deus muda de opinião. Quando a Bíblia diz se arrepender, não é, o arrependimento de Deus não é igual ao nosso, porque Deus pecou, porque Deus falhou. Deus não falha, é porque tinha alguém orando, e Deus respondeu a oração de um homem lá do meio do mato, para não trazer juízo daquela maneira para Israel. Deus mostrou: vou mandar uma praga de gafanhoto. Quando eles pensar que vão colher, não vão conseguir colher nada, que os gafanhotos vão destruir tudo. A segunda está nos versículos 4 a 6. Olha o que diz, versículo 4 a 6. Assim me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo. Este consumiu o grande abismo e também devorou uma parte da terra. Então eu disse: Senhor Deus, cessa, eu te peço. Quem levantará Jacó, pois é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, diz o Senhor. A segunda visão que Deus dá para Amós é que ele ia destruir com fogo. Fogo ia queimar tudo, plantações e tudo, e ia trazer uma grande seca, sem chuva. Por isso que eu falei, de repente alguns não vieram hoje porque choveu. Israel tem chuva como bênção, porque depende para a colheita. Por isso que nós falamos que a chuva é a declaração de amor de Deus pela humanidade, pela terra. Mas Israel não enxergou isso. E ele mostra para o profeta, e o profeta clama a Deus, ele ora a Deus. E Deus falou: então não vou deixar acontecer por causa da sua oração, Amós. Esses dois primeiros castigos, eles foram retardados e não aconteceu por causa da oração de Amós. Por 2 vezes ele ora e Deus atende. Ele pediu: perdoa e cesse agora. A primeira coisa que Deus, que Amós fez, foi interceder por Israel. E ele não intercede pedindo primeiramente para poder cessar a praga, cessar o juízo. Uau! Ele pede primeiro perdão por Israel. Deus não poderia fazer nada por Israel se não houvesse o arrependimento. E Deus mostra isso para o profeta. Quando o profeta pede perdão, ele toma o lugar de Israel. Imagina o peso de profetizar naquele tempo. O povo todo, a nação toda, reino do norte e reino do sul, Judá e Israel, reino do norte, todo corrompido e não queria ouvir aquele profeta. Imagina o peso, mas mesmo assim ele pede perdão. Deus está nos remetendo a pensar sobre isso, a refletir sobre isso. De repente não está na hora de pedirmos ainda para passar a praga. Está na hora de atender um clamor por arrependimento. E Deus levantou um intercessor. Escuta, o mundo hoje não precisa mais de pregadores. Tem muitos pregadores hoje. O mundo hoje precisa muito mais de intercessores do que de pregadores. Intercessor você pode ser. Deus levantou um intercessor para interceder por Israel. Gente que coloca na brecha. Você está entendendo porque Deus te pegou lá no mês de novembro e colocou você dentro da sua casa e vai orar, vai interceder? Você está entendendo por que Deus está fazendo isso com essa igreja e com a igreja dele, aqueles que estão entendendo esse mover do Espírito Santo? Antes de qualquer coisa, ele foi um intercessor, porque a oração é a chave da vitória. E ele sabia que se ele orasse, Deus iria atender. O que tem acontecido na nossa igreja hoje, na nossa região, é fruto de oração dos intercessores.
Não estou falando pessoas que oram, porque tem gente que fala que vai orar e fala que é intercessor, mas quando ele fica sabendo do problema, a última coisa que ele faz é orar. Ele vai contar o problema para os outros. Os intercessores de verdade faz igual Amós fez. Muita coisa que está acontecendo na nossa região hoje é porque quando a gente tem algum problema difícil para resolver, eu recorro aos intercessores. E eles pegam e começam a interceder pela causa. E essa é a chave da vitória, a oração, a intercessão é a chave da vitória. Porque a oração, ela faz aquilo que a gente não pode fazer, ela toca onde a gente não pode tocar e vai onde a gente não pode ir. E aí a coisa muda, porque é Deus que está fazendo. Então Amós começa intercedendo, e ele fala primeiro: perdoa, 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 perdoa. Fazendo a comparação com a igreja de hoje, tem muita gente que está orando: Senhor, passa logo, passa logo, passa logo essa pandemia, eu não aguento mais essa pandemia. Mas para quê? Para continuar servindo a Deus do mesmo jeito? Eu não consigo sair desse tipo de mensagem, porque Deus não está permitindo, o Espírito Santo não está permitindo. Está cheio de pregadores no mundo inteiro. Eu fiquei sabendo já há algum tempo, essa semana eu estava conversando com alguém e dizia sobre, tem uma rua em São Paulo, na verdade uma região em São Paulo, cheio de pregadores, querendo agenda, e cheio de agenciadores de pregadores. Quer agenda, quer agenda, quer agenda. 20% do que você arrecadar lá na igreja, eu vou agendar para você. No meio da rua, oferecendo. Quer agenda? Eu vou agendar uma igreja. Você me paga 20% do que você arrecadar lá na igreja, eu vou agendar a igreja. Agenciadores de pastores profissionais para agendar nas igrejas. E nesse mesmo ambiente, pessoas oferecendo profecias, que eu chamo de profetada. Quer revelação profunda? R$100. Se for mais profunda, R$200. R$500 se for mais profunda. Vou falar o nome do seu CPF. Agende agora. Vá pregar em algum lugar agora. Deus parou tudo, porque Deus estava com nojo desse tipo de comportamento. Vendendo profecia, agenciando pastores para ganhar dinheiro com isso. É esse tipo de igreja que estava acontecendo pelo mundo, especialmente no nosso Brasil. Agenda agora, quero ver. Vai pregar onde? Se as igrejas estão fechadas. Isso aconteceu lá em São Paulo. O estado de São Paulo está tudo fechado. Vai agendar agora, vai pregar agora. Como? Vocês estão entendendo que Deus parou uma igreja que tinha uma parte podre? Como é que vai pregar agora essas pessoas que estão com motivação errada para implantar o reino de Deus? É momento de orar pelo nosso país, sim, de clamar pela nossa nação. O clamor de Amós deve nos lembrar de orar pelo nosso país, mesmo que sejamos perseguidos até por pessoas que se dizem religiosas. É possível que as pessoas que assistirem essa mensagem que vai ficar no YouTube gravada, é possível que algumas pessoas vão entrar lá e vão me xingar todo. Eu não estou nem aí, eu nem respondo essas pessoas, porque eu sou uma pessoa que prego aquilo que Deus me manda pregar. Eu não estou aqui para poder ficar alisando a cabeça de ninguém. Deus me levantou para preparar um exército poderoso, para levar esse exército para o céu. É para isso que Deus me levantou. E quem não gosta dessa mensagem, não gosta de Deus, não gosta do céu e não quer ir para o céu. Ao longo desses anos de ministério, eu já vi muitas pessoas me abandonar a igreja, porque não gostava da mensagem que eu pregava. Muitos deles não sei onde estão, outros sei onde estão. Alguns estão na sarjeta, não porque eu queria,
Mas é porque pessoas que preferiam um evangelho de meia tigela, um evangelho que pode tudo, e não é isso que Deus está chamando a igreja para esse tempo. Vejamos o que dizem nos versículos 10 a 17. A gente tem que pregar, a gente tem que interceder, a gente tem que levantar. Deus está levantando anônimos aqui, para poder ser intercessores, assim como levantou Amós. Deus está levantando uma igreja de intercessores, que ora e clama. Não diga: Deus, perdão, passa logo essa pandemia. Não. O que Deus me levou a entender lá no quarto da presença essa madrugada? Mude a oração, profeta. Mude a oração, pregador. Para de pedir para passar a pandemia. Então é hora de pedir: Senhor, nos mostra onde nós precisamos mudar. Nos mostra onde precisamos melhorar, para depois passar a pandemia. Eu estou muito incomodado com isso, porque eu não tenho visto muita mudança no povo de Deus. Eu não tenho visto muito compromisso de mudar. Estão pensando que vai passar, e depois que passar vai voltar. Gente, o mundo nunca mais será a mesma coisa. Por que a igreja seria a mesma coisa, se o mundo nunca mais será a mesma coisa? O mundo nunca mais será a mesma coisa depois dessa pandemia. A igreja vai ser a mesma coisa. Deus está tratando primeiramente com a igreja, para que a igreja possa ser operante aqui na face da terra. É isso que Deus está fazendo. Olha o que está em Amós, no capítulo 7, mesmo versículo 10 até o 17. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. O que esse homem aqui era? O sacerdote, era o líder religioso, esse Amazias, que tinha sido colocado lá por Jeroboão, rei de Israel. E ele veio agora confrontar o verdadeiro profeta levantado por Deus. Esse sacerdote era o líder religioso de uma religião falsa que estava tendo em Israel. Ele era para ser o primeiro a ter discernimento. Ele representava a religião, ele representava a igreja fraca, ele representava a igreja doente, ele representava a igreja corrompida, não a igreja verdadeira. É por isso que Deus teve que buscar lá no meio do mato um profeta para falar contra esse povo, inclusive para os sacerdotes. Se você quiser hoje, você pode sair do anonimato e Deus te usar com poder para profetizar nesses dias. Deus está levantando uma geração de anônimos nesses dias, pessoas que não precisam de microfone, pessoas que não precisam de holofotes, mas que vão evangelizar, que vão crescer, que vão caminhar. Às vezes eu fico pensando: meu Deus, os médicos, eles podem ir para a frente da batalha no meio da pandemia. A polícia também pode, eles tomam os devidos cuidados e vão para a frente da batalha. O corpo de bombeiro, os garis, eles vão para a frente da batalha, não pararam com a pandemia. Mas a igreja tem que parar. Por quê? Por que as células têm que fechar? Por que a igreja não pode evangelizar? Obviamente que nós temos que ter os devidos cuidados, mas não é hora de parar. Nós pertencemos a um exército que vem dos céus. Essa falsa religião aqui, esse falso sacerdote aqui, foi colocado pelo rei da terra, mas ele estava enganado quando ele estava lidando com um profeta que foi levantado pelo Senhor dos exércitos, o Senhor dos senhores, o rei do céu. É diferente, foi colocado pelo homem e não foi colocado por Deus. Por que as nossas células têm que retrair? Por que não podemos pregar? Com medo de pegar coronavírus. Ah, tá, os médicos podem, os enfermeiros podem, o pessoal da saúde pode, a polícia pode, a igreja não. Tem que ficar todo mundo escondido dentro de casa, com medo de morrer com o coronavírus.
e milhares de pessoas indo para o inferno, porque as pessoas estão com medo. Ninguém quer pegar isso, não estou dizendo isso não, tem os devidos cuidados, mas o medo não pode paralisar a igreja. É tempo de fé, é tempo de caminhar, é tempo de lutar, é tempo de vencer, é tempo da igreja participar da colheita desses últimos dias. Olha o que o profeta continua, o que estava dizendo ainda a sequência aqui, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá a espada, Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente. Olha o que o representante da religião falsa, podre, da falsa igreja, ele chamou o profeta de vidente. Que vidente naquela época era um adivinho, um adivinhador. Ele estava tão desalinhado com a vontade de Deus, assim como algumas pessoas dentro da igreja hoje, e até alguns líderes dentro da igreja hoje. Eu sei que eu não estou sozinho pregando esse tipo de mensagem, mas que tem muita gente pregando, que estão lutando aí com motivação errada. Deus, passa essa pandemia para a gente ter multidão na nossa frente de novo. Passa essa pandemia, para que ter multidão se o povo não mudou? Igreja cheia de um povo vazio. Todo mundo quer multidão. Não pensa você que eu não quero, que eu quero sim, mas eu quero uma igreja viva, separada, lavada no sangue de Jesus, que serve a Deus de verdade. Quero muita gente sim, mas com compromisso com o reino. Ele chama essa igreja, é representante da igreja que pode tudo. Ele chama o profeta de vidente. Diz: foge para Judá e ali come o pão, e ali profetiza, e volta para sua casa. O profeta vai embora para sua casa, vai comer pão lá, vai profetizar lá. Não vem profetizar aqui não. O verdadeiro profeta, ele tem que profetizar em qualquer situação. É por isso que Deus está levantando hoje pessoas com compromisso real e verdadeiro, pessoas anônimas que têm coragem de ir, de dar a cara a tapa, para poder pregar e falar umas verdades hoje. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizes mais, porque é o santuário do rei, casa real. Pode ser o santuário do rei da terra, mas não era mais o santuário do Deus dos céus. Betel era para ser um lugar para adoração ao Deus vivo. Eles transformaram lá em um antro de idolatria, adorando outros deuses. A coisa estava tão podre em Israel, que, como eu falei na oferta na mensagem de domingo passado, que chegou ao ponto de um pai deitar na cama, ele e o filho, com a mesma mulher. Perversão sexual. Era assim que estava vivendo, infelizmente. E agora, o sacerdote, ele fala: vai profetizar. Aqui em Betel você não pode profetizar mais. Eles não aceitavam ser desafiados. Olha como que estava o mundo na época, como estava Israel na época. Parece que são algumas pessoas dentro da igreja hoje que são confrontadas a servir a Deus de verdade. São confrontadas a deixar o pecado de lado, e elas pulam, ignoram o que Deus está falando. Preferem sair de igreja e mudar de igreja do que ela mudar. Infelizmente, vai chegar em outro lugar e vai ser recebido com honras no altar e dizer: foi Deus que te mandou para cá. Pode ser o rei da terra que edificou aquele altar, mas o Deus do céu, ele não anda em conluio com o pecado. E respondeu Amós, dizendo a Amazias: eu não sou profeta nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me diz: vai e profetiza ao meu povo. Escuta, sacerdote, foi Deus que me chamou, foi Deus que me escolheu. Em nome desse Deus que eu estou profetizando. Eu não sou de linhagem profética, não sou de linhagem sacerdotal, mas Deus foi lá no meio do mato onde eu estava e me buscou. Por isso que Deus vai buscar você. Quem sabe a senhora dona de casa, quem sabe você pensa que não pode nada, Deus está dizendo: eu vou levantar você como um verdadeiro intercessor nesses últimos dias.
A igreja está precisando muito mais de intercessores do que de pregadores nesses dias. Versículo 16. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Aí o profeta continua, sem medo. Tu dizes, não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda. Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. O profeta disse para ele: você está falando para não profetizar, vou falar o que vai acontecer com você. Você vai morrer, seus filhos vão morrer, a sua mulher vai ficar viúva, e ela vai ter que prostituir aqui para poder se sustentar. E Israel vai ser derrotado. É muito duro esse tipo de profecia, mas o verdadeiro profeta não tem medo de entregar. Eu não posso ficar aqui dizendo para vocês: essa pandemia vai passar, sem preparar vocês para coisas piores que virão depois dessa pandemia. Por isso que nós temos que aproveitar esse momento e dizer: Senhor, prepara-nos. Tem que ser igual Amós fez. Você está falando para não profetizar? Mas eu vou dizer o que vai acontecer com você. Vou dizer qual que vai ser o seu fim se você não mudar. E como não mudou, realmente aconteceu o pior com ele. Amós desafiou o falso sacerdote. Ele ignora as acusações que o sacerdote fez contra ele. Desafia um sistema de governo corrupto e pecador. Um homem que ninguém conhecia, um ilustre desconhecido, e ele continua firme no seu chamado. Essas são as pessoas que Deus está chamando no dia de hoje também, que não se intimida com nada. Nada pode parar um verdadeiro servo de Deus. Não é pandemia, não é o confronto, não é a acusação. Nada pode nos parar. Nada pode parar você. Então, continue firme na sua fé. Continue firme na sua fé. Não abra mão da sua fé em tempo nenhum. Agora é hora de orar, olhar para dentro de você e dizer: Senhor, o que é que eu vou fazer? Amós, ele vê, Deus mostra para ele 3 coisas que era familiar para eles. A primeira, Deus mostra a legião de gafanhotos. A segunda, o fogo. E o terceiro está nos versículos 7 a 9. Olha o que está nos versículos 7 a 9. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos do santuário de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, é de 7 a 9. De 7 a 9. Mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre o muro, e levantado o prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. 9. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei contra a espada contra a casa de Jeroboão. A terceira mensagem, a terceira imagem que Deus traz para o profeta é de um prumo com um muro. O que é um prumo? Prumo é um instrumento para segurar o alinhamento de uma parede ou de um muro. Quando eu estava construindo a minha casa em Valadares, por indicação, eu contratei um pedreiro. E eu viajava a semana inteira, e quando chegava a obra não tinha fluído muito. Eu não entendia muito bem. Até que um dia eu cheguei na construção e tinha um mestre de obra que morava em frente à casa que eu estava construindo. E ele me chamou e disse: pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Não deixe esse homem mexer mais na sua construção. E eu disse: por quê? Ele foi na casa dele, pegou um prumo e colocou em parede por parede. Ele disse: essa parede está fora do prumo. Se você terminar sua construção desse jeito, a sua casa vai cair, não vai sustentar.
A construção que não tiver no prumo poderá cair. Deus quer que estejamos de maneira correta em sua presença. Era isso que ele estava falando para Israel. Vou trazer um prumo para Israel. Para Israel estar de maneira correta na minha presença. Deus deseja que o pecado que tira nossa retidão seja imediatamente eliminado do meio da igreja, do nosso meio. A palavra de Deus representa um prumo que nos ajuda a fugir do pecado. E aí vem a pergunta que não quer calar: a sua vida está de acordo com o prumo de Deus? É isso que o Senhor está tratando com a igreja nesses dias. A sua vida está de acordo com o prumo de Deus? A palavra de Deus é esse prumo. A palavra de Deus é que nos vai dar direção. Não é do meu jeito, é do jeito dele, é do jeito da palavra dele. Nós não temos muito tempo mais. Jesus está voltando. Está vendo aí? Eu disse que Jesus está voltando. Eu vou dizer de novo: Jesus está voltando. É isso mesmo. Por muito tempo eu preguei: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Mas agora Deus tratou comigo também essa madrugada. Está na hora de parar de dizer que Jesus vai voltar, porque isso aponta para longe. É hora de dizer: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Ei, igreja, Jesus está voltando. É perto, é rápido, está chegando a hora, está chegando a hora. Ele virá num piscar. A igreja não pode continuar do mesmo jeito de antes, porque a igreja vai precisar clamar: Maranata. Então arrependa-te, prepara, igreja, para encontrar com o seu rei. Ele está voltando. Por muito tempo eu preguei: ele vai voltar. Mas agora é hora de dizer: ele está voltando. Junto com os anjos cantar. Esse é um dos maiores sinais da volta de Jesus, essa pandemia. Tudo bem que a nossa igreja é uma igreja pré-tribulacionista. Nós acreditamos que vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Mas a igreja não pode continuar folgada do jeito que está. A igreja precisa mudar. E eu acredito que alguma coisa a igreja tem que passar para ser peneirada, para ser provada nessa reta final. E de repente até passar pelo princípio das dores. Porque eu pelo tudo que eu tenho lido ultimamente na Bíblia, eu tenho percebido que essa pequena pandemia, tá? Pequena pandemia. Porque isso não é tudo, gente. Isso não é tudo. É por isso que Deus está preparando a igreja. Essa pandemia é só um sinal do que está vindo por aí. E Deus está preparando a igreja forte, para ser uma igreja forte nesse tempo. De repente, tudo que eu tenho lido nesses dias está nos remetendo que nós estamos exatamente no princípio das dores. Por isso que o que vier depois, se a igreja não tiver preparada, muita gente vai se perder e vai falar: Deus me abandonou. Se hoje a pessoa fica desempregada, ela diz: Deus me abandonou. Se hoje termina com o namorado, ela diz que Deus me abandonou. Imagina no meio de uma pandemia ou de um juízo pior do que esse, o que muito crente vai falar? Por isso que Deus está preparando a igreja forte hoje. Porque se a igreja não for arrebatada antes do próximo juízo que está iminente, está para chegar aí, se não for arrebatada, a igreja vai passar firme. É esse povo que Deus está levantando nesses dias. É esse povo que Deus está levantando nesses últimos dias. Veja o que está em Amós 8:11. Veja o que está em Amós 8:11. Olha o que está, capítulo 8, versículo 11. E se o espírito daquele que é dentre os mortos... Não é Romanos, é Amós 8:11. Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor.
que Deus está dizendo? Que nós podemos chegar um dia, é isso que eu disse agora há pouco. Irmãos, não está muito difícil de acontecer no Brasil chegar esse tempo aqui não. Eu não sei o que virá depois, mas preste atenção. Esqueça do nome do presidente, esqueça do nome, senão você vai pensar que eu estou falando de direita, de esquerda ou de centro, ou defendendo alguém. Hoje tem um governo no Brasil que acredita em Deus, que é honesto e que defende a família, coisa que nós não tínhamos há pouco tempo atrás. Isso é tudo que a gente acredita. Nós cristãos acreditamos em Deus, defendemos a família e somos honestos, pregamos honestidade, ensinamos honestidade. Se esse sistema de governo for derrubado, e não está longe disso acontecer, vão implantar um sistema de governo no Brasil. Escuta, porque isso é profético. Ainda bem que isso vai ficar gravado. Vão implantar um sistema de governo no Brasil em que a fome não vai ser de comida e nem de pão. A fome vai ser da palavra. Porque vai jogar a culpa nas famílias. Se tirar esse governo, o que eles vão fazer? Eles vão dizer que a culpa de tudo que está acontecendo é desse povo crente. E aí nós vamos tentar ler a Bíblia. Não está longe disso acontecer não. Não vai ter fome de pão, não vai ter fome de sede de água. Vai ter fome da palavra de Deus. Porque se alguém for pego com a palavra de Deus, ele pode ser perseguido e morto. Eles podem até admitir igrejas abertas, mas com um sacerdote tipo o Amazias, né? Aquele que o sacerdote que Amós profetizou para ele. Mentiroso, alinhado com o governo, como é na China e em outros países, que é proibido se pregar o verdadeiro evangelho. Então não vamos esperar que chegue esse tempo não, igreja. Não vamos esperar que chegue esse tempo de não ter fome de pão ou sede de água, mas ter fome da palavra. Não, vamos nos alimentar agora. Vamos aproveitar esse momento. É por isso que Deus está levantando hoje uma geração de remanescentes fiéis, uma igreja fiel que será a boca dele nessa reta final, até a volta de Jesus. E ele está te chamando: venha, 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 venha fazer parte desse exército. Venha, igreja. Ele está sempre avisando: saia do comodismo e venha, venha, venha. Ele quer te usar com poder e glória nessa reta final. Ele quer te usar com poder e glória nessa reta final. Esses remanescentes fiéis que não se curvam diante do pecado, Deus vai usar de maneira poderosa nessa reta final. Para Israel naquele tempo não teve jeito, porque não se arrependeu. Não teve jeito para Israel naquele tempo, ele não se arrependeu. Mas hoje tem um povo sedento aqui, tem um povo sedento, tem um povo sedento. Então Deus está preparando esse povo que vencerá. Como que esse povo vai vencer? Esse povo vai vencer pelo arrependimento e pela obediência. Arrependimento e obediência à palavra. Arrependimento e obediência à palavra. É um povo que quando ouvir de pecado vai se arrepender, e Deus vai descer do céu e vai perdoar. É um povo que vai obedecer à palavra de Deus nesses dias. É essa igreja que vai fazer a diferença nesses dias. Agora é a hora da manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Para terminar, olha agora sim o que está escrito em Romanos 8,19. Para terminar, fique em pé para a gente ler juntos Romanos 8,19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está esperando os verdadeiros filhos de Deus se manifestar.
É por isso que Deus está preparando este exército. Deus está tratando com a igreja. Para quê? Porque agora está na hora de se manifestar. Manifeste como filho de Deus. Vá para a sua célula, vai ganhar alma, vai orar, vai buscar a Deus, vai jejuar, vai se preparar. E quando você orar para a pandemia passar, você vai mudar a sua oração e vai dizer: Deus, o que eu preciso mudar? Eu vou me arrepender e vou obedecer. Eu vou me arrepender e vou obedecer. Eu vou arrepender e vou obedecer. Eu vou arrepender e vou obedecer. Aí, Senhor, agora passa a pandemia, porque eu estou disposto a fazer o que o Senhor quer que eu faça. É esta igreja que o Senhor está buscando. Para quê? Para se manifestar neste mundo. O mundo perdido está precisando de ver a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Não é hora de ficar recuado com medo. É hora desse exército avançar, cheio da unção, cheio do poder de Deus. Se tiver que morrer, que morra na frente da batalha, não se acovardando dentro de casa, com medo de morrer por causa deste vírus. Guarde, tenha os devidos cuidados, sim, como a gente está tendo na igreja e orientando vocês. Tudo que o pessoal da saúde está orientando, nós estamos fazendo. Mas não tenha medo de avançar como exército de Deus. É hora da igreja se preparar para fazer a maior colheita, a última colheita antes da volta de Jesus. Está para acontecer. Mas para isso, a terra tem que ver a verdadeira manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Pessoas lavadas no sangue de Jesus, preparados e preparando um povo para a volta dele. E você foi chamado para fazer parte desse exército. Levante as duas mãos, feche seus olhos e adore. Adore, 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 adore. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto correrá na sua glória com ele. Arrependa-se você que está em casa. Entregue a sua vida a Jesus. Reconcilie com Ele, porque Ele está voltando. Entregue a sua vida e arrependa, porque Ele está voltando. Deus abençoe a sua vida. Esteve conosco até agora aí na rede social.